Olá, meu nome é Maurício Marque. Hoje nós vamos falar sobre oclusão de apêndice atrial e vamos abordar esse importante artigo de revisão publicado pelo Dr. David Holmes no jornal Aero Intervention. Então, nós sabemos que 87% de todos os acidentes vasculares são de etiologia isquêmica. Os acidentes vasculares hemorrágicos são responsáveis por aproximadamente 10%, como hemorragia intercerebral, e aproximadamente 3% são causados por hemorragia subaracnoide. Nós sabemos também que existe uma forte associação entre a fibrilação atrial e o acidente vascular cerebral, especialmente nos casos de etiologia isquêmica, mas também nos isquêmicos com posterior transformação hemorrágica. Nós sabemos também que 90% dos AVCs cardioembólicos na FA não valvar são formados a partir de trombos localizados sobretudo no apêndice atrial esquerdo, que é uma estrutura embriológica residual. Dentro dessa estrutura existe uma estase maior sanguínea, o que propicia esse estado de hipercoagulabilidade. A prevenção do AVC, atualmente, ela depende de uma triagem de risco apropriada. Nós temos vários scores que fazem esse tipo de triagem. O mais conhecido hoje em dia é o CHA-2-VASc. É um score simples, de um cálculo extremamente simplificado, que nós usamos no dia a dia, mas ele tem algumas limitações, sobretudo em pacientes de alto risco. Nesses casos, a anticoagulação oral ela é recomendada para diminuir o risco desses acidentes vasculares cerebrais, mas nós sabemos que a implementação pode ser problemática, tanto por questões de adesão. Não é incomum o paciente esquecer ou tomar de uma maneira inadvertida as medicações anticoagulantes, como naturalmente os riscos implícitos nesse tipo de tratamento. Aqui os senhores podem ver na primeira imagem, é um corte do apêndice atrial. Ele é uma estrutura embriológica, ele é um resquício que fica na parede anterior do átrio esquerdo e dentro dessa estrutura acabam se formando mais trombos. Esses trombos são a principal localização de formação desses trombos e potencialmente podem causar acidentes vasculares cerebrais. Aqui na imagem do meio, os senhores podem ver um apêndice atrial cheio de trombos. Vocês conseguem ver a coloração como fica diferente. E aqui é o que nós observamos quando o paciente é submetido a um ecocardiograma transesofágico. Vocês podem ver essa estrutura aqui, que é o apêndice atrial, e dentro dela, imagens correspondentes a trombos. O apêndice atrial ele tem várias morfologias, ele tem vários formatos diferentes, né? Os 4 mais comuns são esses na imagem A. O primeiro é um apêndice atrial em formato de cactus. O segundo é um apêndice atrial em formato de couve-flor. Eles têm vários lóbulos, então também podem se formar trombos dentro desses lóbulos. Na terceira, um apêndice chicken wing, e na quarta, windsock. Windsock é como se fosse uma biruta daquelas de aeroportos que nós vemos que nos direcionam em relação ao vento. O que é importante saber desses casos? A morfologia de chicken wing, a número 3, é a mais comum, então é a morfologia que nós vemos mais cotidianamente na nossa prática clínica, e pacientes com morfologias como couve-flor e cactus são mais propensos à formação de trombos e, consequentemente, AVC, porque esses apêndices eles têm mais lobulações, então há uma maior facilidade para a estase sanguínea nesses pacientes. Na imagem B, os senhores observam que, além dessas 4 morfologias principais, existem várias submorfologias. Ou seja, o risco de AVC, além de características clínicas, também depende de características anatômicas, que nem sempre são consideradas. Então, nós sabemos que, atualmente, a oclusão dessa estrutura, a oclusão do apêndice atrial, é uma alternativa emergente para pacientes com FA, com o objetivo de prevenção de AVC. Especialmente no AVC não valvar, naturalmente. Todas essas informações que nós falamos não se aplicam para pacientes com estenose mitral ou FA valvar. Atualmente nós temos vários estudos clínicos randomizados com mais de 250 mil pacientes, sobretudo em registros de vida real, e a oclusão de apêndice atrial é indicado como classe 2B para prevenção do AVC nesses pacientes selecionados. Essa classificação ela é adotada pelas sociedades americanas e europeias de arritmia. Então, os principais dados que nós temos são dados oriundos dos estudos PROTECT-AF, PREVAIL e o PROG-17. Nesses estudos, os senhores observam
que eles foram estudos, sobretudo, de não inferioridade. Então, tanto no PROTECT-AF, quanto no PREVAIL, quanto no PROG-17, o P não foi significativo em relação à diferença entre a terapia farmacológica com anticoagulantes orais e a oclusão do apêndice atrial na prevenção de AVC. Além disso, na maioria desses estudos, os pacientes submetidos à oclusão do apêndice tiveram menos eventos hemorrágicos em comparação com os pacientes submetidos à terapia com anticoagulante. Ou seja, foram não inferiores na prevenção de acidente vascular e tenderam a ter uma superioridade na prevenção de eventos hemorrágicos. Aqui ele mostra exatamente isso que nós comentamos. Quando nós pegamos esses estudos e analisamos eles de uma maneira um pouco mais composta, nós observamos que não houve diferença no risco de AVC, em todos os tipos de AVC, puxado sobretudo pela questão do AVC isquêmico, porém, quando nós levamos em conta, sobretudo, a questão de AVC hemorrágico, há uma tendência de que a oclusão do apêndice seja superior, ou seja, sangre menos do que tomar o anticoagulante. Além disso, também, nós temos que levar em conta uma questão muito importante, a evolução dos dispositivos ao longo do tempo. Muitos desses dados de registro são de dispositivos antigos. Naturalmente, houve uma evolução ao longo do tempo, os dispositivos foram sendo aperfeiçoados e nós temos, hoje em dia, dados um pouco mais robustos ou um pouco mais adequados com os dispositivos de nova geração. Os senhores podem observar, por exemplo, aqui na primeira imagem, esse é um Legacy Watchman, foi um dos primeiros dispositivos utilizados, ele tinha 10 hastes e um fechamento não completo em um ano, em comparação com as novas gerações, como o Watchman FLX, que é uma estrutura um pouco mais robusta, que foi sendo aperfeiçoada com o tempo, com menos metal, enfim, são várias características que são avaliadas ao longo do tempo e que, obviamente, promovem resultados melhores. Muito bem, então nós comentamos sobre a morfologia do apêndice, falamos um pouco dos estudos clínicos randomizados e de vida real desses dispositivos. Agora fica a pergunta, quando que nós devemos indicar esse tipo de abordagem, esse tipo de terapia? Naturalmente, pacientes com FA e com score de risco aumentado, como CHA-2-VASc maior ou igual a 1, seriam pacientes nas quais nós usaríamos terapia medicamentosa com anticoagulante. Eles são pacientes passíveis ou pacientes indicados a esse tipo de abordagem, da mesma maneira que o uso de medicamento. E nós sabemos que as indicações elas vão evoluindo à medida que o tempo vai passando. Então, potencialmente, daqui a alguns anos, nós vamos ter algumas informações a mais que nos permitam indicar a oclusão de apêndice atrial, dependendo de características anatômicas, dependendo de novos scores de risco e outras avaliações. Além disso, também é muito importante observarmos que existem novas fronteiras de atuação, como os procedimentos combinados. Hoje em dia, nós podemos, por exemplo, fazer um implante percutâneo de uma prótese transcatéter, como uma TAV, e também fazer a oclusão do apêndice no mesmo procedimento. Ou como, por exemplo, fazer uma ablação de veia pulmonar para tratar FA e também fazer a oclusão do apêndice de modo a aumentar ainda mais a chance de sucesso do procedimento. Então, são áreas em crescente desenvolvimento que nós teremos novas informações no futuro, sem dúvida nenhuma. Então, quais são as considerações que nós devemos ter? Como tudo na vida, em especial na medicina, nós sempre temos que pensar numa abordagem de relação de risco-benefício. Então, pensar se é uma indicação no sentido de o paciente ser um paciente de alto risco de sangramento, que potencialmente se beneficie de um tipo de dispositivo, ou pacientes com adesão que nós sabemos que não vai ser a ótima, então potencialmente poderiam se beneficiar. Temos que pensar em pacientes também com contraindicações absolutas e relativas para o uso do anticoagulante, pacientes com qualquer tipo de complicações ou potenciais riscos relacionados à terapia com anticoagulantes, e também lembrar que existem pacientes nos quais esse tipo de dispositivo não está indicado, ou seja, pacientes que você necessariamente precisa fazer terapia medicamentosa. Então, nós temos que pensar sempre nas considerações de risco-benefício. Quais são os pacientes com uma contraindicação absoluta ao uso de anticoagulantes orais? Pacientes com anemia severa
e intratável, por exemplo, talassemia ou outras condições hematológicas, pacientes que já tenham tido um sangramento com risco de vida, ou seja, pacientes com alto risco para um novo evento desse tipo de sangramento, pacientes com quedas frequentes ou um risco de queda, por exemplo, pacientes idosos, nos quais nós temos que ter um cuidado maior em relação a esse tipo de queda, justamente em virtude das complicações que essas quedas podem ocasionar. Pacientes com histórias prévias de hemorragia intracerebral, são pacientes com alto risco para ter um evento desse tipo novamente. Naturalmente, pacientes com aneurisma cerebral, no qual um sangramento desse tipo seria catastrófico, potencialmente fatal, e pacientes com telangiectasia hemorrágica hereditária, também são pacientes que potencialmente se beneficiariam de não utilizar terapias anticoagulantes, e a oclusão do apêndice atrial é uma alternativa muito boa para esses casos. Claro, existem também contraindicações relativas ao uso dos anticoagulantes, em especial pacientes com uma adesão baixa. Nós sabemos que, ao longo prazo, a adesão de medicações de uso contínuo ela é um pouco deficitária, sim, é sempre difícil a gente manter esse tipo de controle, e esses pacientes também poderiam se beneficiar. Além disso, existem várias outras condições que potencialmente também têm que ser consideradas. Então, para quais pacientes nós não devemos indicar a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo? Então, como nós já comentamos, FA de origem valvar, ou seja, pacientes com doença significativa do aparato mitral, com calcificação do anel mitral, com elevados gradientes, não são pacientes adequados para esse tipo de terapia. Pacientes com risco elevado para a formação de trombos no próprio átrio esquerdo, então são pacientes que, mesmo fechando o apêndice atrial, nós ainda teríamos um risco maior de formação de trombos, por exemplo, etiologia amiloide. Pacientes nos quais a anatomia não seria favorável para o implante com segurança desse tipo de dispositivo. Nós temos, afinal, uma gama de tamanhos disponíveis, e existem pacientes que, porventura, podem não ter uma anatomia adequada para esse tipo de implante. E pacientes com alguma manipulação prévia do apêndice atrial, seja um fechamento de apêndice atrial ou mesmo uma retirada cirúrgica desse segmento. Então, quando nós colocamos o dispositivo de fechamento, o paciente vai ficar livre da anticoagulação, como que nós devemos fazer a terapia antitrombótica desses pacientes, como que nós devemos manejar. Atualmente, considera-se que, após a intervenção com um dispositivo de apêndice, o paciente seja mantido com antiagregante plaquetário. Então, uma terapia com AS, uma dose de carregamento ela é indicada, e depois continuada com uma dose menor, como qualquer terapia de transcatéter com material estranho, nós costumamos deixar antiagregante. A anticoagulação ela é indicada durante o período do implante do dispositivo. Nós geralmente usamos heparina não fracionada e objetivamos um TCA acima de 250 para esse tipo de técnica. E por questões de protocolo, especialmente o dispositivo Watchman 2,5, nós costumamos usar anticoagulante nos primeiros 45 dias e depois fazer o switch, a troca para antiagregante nos pacientes com baixo risco. Nos pacientes de alto risco, esse anticoagulante não é nem iniciado. Então, essas são as recomendações mais concisas e concretas do que nós devemos fazer. Existem várias perguntas ainda a ser respondidas, como em relação principalmente ao uso de novos anticoagulantes e até porventura de uso de antiagregantes ou até de não usar antiagregantes, e nós temos vários trials em andamento que vão nos responder essas questões no futuro. Então, depois que nós decidimos ir adiante e indicar o fechamento do apêndice atrial com esses dispositivos percutâneos, nós temos que ter muito claro o tipo de planejamento pré-procedimento. É muito importante estabelecer todo o passo a passo, toda a rotina do procedimento antes de colocar esse paciente em sala. Uma questão lógica, nós sabemos que o apêndice atrial ele é multilobulado, ele tem várias formas, várias orientações. Esse tipo de estrutura, pela questão das orientações,
Nós devemos fazer uma punção transeptal para chegar até lá, e dependendo da posição anatômica desse apêndice ou da estrutura envolvida, a punção ela pode nos facilitar ou atrapalhar. Então, é extremamente importante nós termos claramente o passo a passo de como nós vamos fazer esse dispositivo, o implante desse dispositivo, antes do paciente entrar em sala. A imagem ela é fundamental no planejamento desse tipo de abordagem. É imprescindível que nós saibamos se existem trombos pré-existentes. Hoje em dia, com os novos dispositivos, é possível fazer o implante do fechamento, é possível fazer o fechamento do apêndice com trombos no apêndice atrial, com uma técnica de no touch, mas nós temos que saber isso de antemão para não ter nenhuma surpresa e não ocorrer nenhuma complicação desnecessária. Idealmente, nós fazemos esse estudo com ecocardiograma transesofágico ou tomografia, ou eventualmente, idealmente, ambos. O eco, ele é muito utilizado, é um método extremamente adequado, mas é um exame invasivo, exige jejum, e nós sabemos que, principalmente em pacientes idosos, existem algumas considerações que podem ser um pouco mais difíceis. A tomografia é um exame que vem ganhando muito campo nesse tipo de abordagem, é um exame altamente sensível, ele é não invasivo, e ele também nos permite essa reconstrução espacial da estrutura do apêndice atrial. Então, ajuda sobremaneira nesse dispositivo. Então, aqui nas imagens, vocês podem ver, nas imagens superiores, a imagem do apêndice atrial ao ecocardiograma transesofágico. Nós fazemos o corte em vários eixos para ter um dimensionamento claro, tanto uma estrutura do colo, aqui do apêndice atrial, para a escolha do dispositivo, quanto a pesquisa ativa de trombos dentro da cavidade. Aqui embaixo, vocês podem ver a estrutura sendo reconstruída com a tomografia. A abordagem é a mesma, nós avaliamos a questão de trombos intracavitários e também os diâmetros para a escolha do dispositivo. E aqui um apêndice atrial excluído, no qual os senhores podem observar a prótese liberada. Essa é uma prótese Watchman da Boston Scientific. Então, a imagem intraprocedimento ela é fundamental para nós realizarmos esse tipo de abordagem. Essa imagem pode ser feita com ecocardiograma transesofágico ou mesmo com ecocardiograma intracardíaco, no qual nós vamos com probe de ultrassom por dentro do coração e visualizamos a estrutura. Ela é fundamental porque, para liberar o dispositivo de oclusão do apêndice, nós precisamos cruzar o septo intraatrial, fazer uma punção nesse septo, para chegar no átrio esquerdo e realizar o implante do dispositivo. Como os senhores podem ver, existem vários locais de punção. Esses locais são avaliados de acordo com cada estrutura a ser abordada. E o apêndice atrial, por ser uma estrutura anterior e superior, nós costumamos fazer uma punção póstero-inferior, ou seja, posterior e baixa. Essa punção ela nos dá um ângulo de ataque, ou seja, um direcionamento do dispositivo reto, um direcionamento adequado para chegar na estrutura do apêndice atrial. Aqui os senhores podem ver onde idealmente seria um local de punção. Nessa bolinha verde nós temos um local póstero inferior, ou seja, um local adequado para esse tipo de abordagem. Cada abordagem na cardiologia intervencionista nós temos um local de punção mais apropriado. Esse local de punção, como nós já mencionamos, ele pode ser documentado por ecocardiograma, também por fluoroscopia, mas a fluoroscopia nós não temos uma dimensão tridimensional do local adequado. Então, idealmente, nós fazemos uma combinação dos dois, fazendo uma punção guiada por ecocardiograma e fluoroscopia. Os dispositivos adjuvantes, eles podem ser muito úteis em caso de septos fibróticos. Existem pacientes nos quais já foram submetidos a algum tipo de manipulação cardíaca e o septo intraatrial ele é mais fibrótico, ele é mais duro. Então, uma agulha de punção normal ela não consegue transpassar esse tipo de fibrose. Então, nós usamos alguns dispositivos adicionais, como o eletrocautério, para tentar avançar através dessa dificuldade. E hoje em dia nós temos uma variedade grande de materiais e procedimentos que são utilizados para entregar essa bainha, para navegar através dos átrios e do septo, evitando danos à parede do átrio esquerdo e ao próprio apêndice atrial esquerdo.
Entretanto, existem complicações, como em qualquer tipo de intervenção, e na oclusão do apêndice atrial não poderia ser diferente. Sabemos que o tamponamento cardíaco, que é uma complicação no qual o sangue se acumula no pericárdio por causa de uma intervenção no coração, como uma punção inadvertida ou em local inapropriado, ou mesmo um dano à parede do átrio esquerdo ou apêndice atrial, pode ocasionar esse tipo de complicação, e nós temos uma estimativa de que acontece em aproximadamente 1,3% dos casos nos registros do Watchman. Quando nós vamos avaliar em outro tipo de registros, com outros dispositivos, como o Amplatzer Cardiac Plug e o Amulet, essa complicação ela variou entre 1,9% a 3,7%, ou seja, entre 2% a 4% dos pacientes. A maioria desses derrames ocorrem em até um dia, até 24 horas após a intervenção, e naturalmente, quanto antes nós conseguimos observá-la e abordá-la, melhor. Então, recomenda-se sempre o uso de imagem, seja um eco transesofágico ou o eco intracardíaco, para nos avaliar esse tipo de complicação e nos orientar em relação à abordagem mais adequada. Bom, nós sabemos também que uma outra complicação possível é a embolização de dispositivos. Felizmente, essa embolização ela é muito rara, especialmente com os dispositivos de geração atual. Nós temos taxas de embolização em vida real menores do que 0,2%, ela é extremamente incomum, certo? E ela pode acontecer por alguns motivos, como o subdimensionamento, ou seja, a escolha de um dispositivo inapropriadamente pequeno para aquele átrio esquerdo que está sendo abordado, um implante muito proximal, ou seja, muito superficial desse dispositivo em relação ao apêndice atrial, e uma orientação fora de eixo, ou seja, um dispositivo implantado de uma maneira não muito bem fixada, um dispositivo de uma maneira meio torta em relação ao apêndice atrial. Isso potencialmente poderia levá-lo a se desprender e embolizá-lo. O AVC periprocedimento é uma complicação felizmente rara, ela acontece em menos do que 0,5% dos casos, eventualmente causada por trombos no apêndice atrial e a manipulação desse tipo de trombo, ou mesmo de alguma embolização de algum material durante o implante do dispositivo. Como vocês podem ver no registro norte-americano do NCDR, a complicação foi de 0,12%, ou seja, uma complicação naturalmente que não pode ser negligenciada em virtude do risco catastrófico, mas felizmente rara, e a complicação hemorrágica em menos do que 0,01% da população. Nós já discutimos aqui a morfologia, as indicações, como tratar, algumas potenciais complicações. Agora, quando nós devemos reavaliar esse implante? Como que nós devemos fazer a avaliação pós-procedimento? Bom, a diretriz europeia ela recomenda uma investigação com imagem cerca de 6 a 24 semanas após o implante do dispositivo, ou seja, em até 6 meses, idealmente, reavaliar o implante, seja com tomografia ou com eco, para ver como é que está, se realmente existe algum leak, se existe alguma trombose, como que está a disposição dessa prótese. Nós sabemos, através de estudos animais, que a endotelização completa ocorre em até 3 meses da maior parte dos dispositivos, ou seja, em até 3 meses a endotelização já vai estar completa nos pacientes, e são 2 complicações que nós temos que avaliar, principalmente os leaks e a trombose relacionada ao dispositivo. Leak é quando o dispositivo ele não fecha totalmente o apêndice atrial, então nós vemos aqui que persiste uma comunicação entre o apêndice atrial e o átrio esquerdo. Embora pequena, nós sabemos que quanto maior esse leak, pior é o desfecho dos pacientes. Então aqui vocês podem observar a taxa de eventos tromboembólicos. Quando os pacientes não têm leak, ou seja, quando a oclusão do apêndice foi totalmente efetiva, nós temos um desfecho muito melhor em comparação com pacientes com leaks pequenos e menor ainda em pacientes com leaks mais graves, ou seja, leaks maiores que 5 milímetros. Então, concluindo, nós sabemos que a prevenção do AVC-AFA com os anticoagulantes continua sendo a principal terapia. Atualmente, nós utilizamos
já sabemos muito bem esses dados sobre o papel da terapia medicamentosa na prevenção de AVC em pacientes com FA. Entretanto, nós sabemos também que esses dispositivos eles têm ganhado corpo, têm ganhado mais evidência, e eles são terapias seguras e eficazes, com uma taxa de sucesso beirando 98%. Nós temos maior sucesso no implante desses dispositivos à medida que as imagens no planejamento pré-procedimento e intraprocedimento vão se tornando melhores com a tecnologia vai avançando, à medida que nós temos maior experiência dos operadores em relação a esse tipo de terapia e também, naturalmente, a evolução técnica dos dispositivos, à medida que os dispositivos vão se tornando melhores. E em 5 anos, né, nós temos vários estudos em andamento e com certeza nós teremos novas informações sobre esses dispositivos, o que nos poderá, com certeza, melhorar os resultados e sem dúvida, auxiliar em alguns problemas atuais que nós ainda enfrentamos. Obrigado.